Oi, gente! Então, hoje é um dia muito esperado. Vamos falar sobre borderline. Mas o que é borderline? É um transtorno de personalidade que acaba gerando uma instabilidade do humor. Mas o que são esses transtornos de personalidades? Esse transtorno é a maneira de ser, é como a pessoa é, como ela reage às diversas situações da vida. É o jeitinho de cada pessoa ser. É a maneira como ela se comporta. A pessoa, então, com um transtorno de personalidade, ela já nasce assim, não é igual a doença que ela desenvolve. E isso é um fato muito interessante, porque eu achava que borderline era uma doença, mas não, é um transtorno de personalidade, a pessoa já nasce assim. Diferente da bipolaridade, onde existe alguns fatores que podem fazer com que a pessoa desenvolva a bipolaridade, já no transtorno de personalidade de borderline, a pessoa já nasce assim, ela não desenvolve. O termo, então, borderline, vem do inglês, que significa borda, e foi falado, então, por um psicanálise, que significa estar no limite, estar na borda, na fronteira. Por quê? A pessoa com borderline tem uma personalidade no limite das emoções, onde as suas emoções transbordam. Elas mantêm uma estabilidade de humor muito grande, sendo que elas podem acordar extremamente felizes, está tudo certo, e qualquer acontecimento que gere frustração ou que não saia como elas querem, elas podem mudar o seu humor, ficar extremamente explosivas, agressivas e ter surtos de raiva, como, digamos assim, a pessoa acordou e a torneira estragou. Esse fato pode ser que estrague totalmente o dia dela e o humor. Elas são 100% emoções, ou seja, de pouca razão. São pessoas muito intensas em tudo que fazem e se tornam muito impulsivas. Essa impulsividade, principalmente quando elas se sentem rejeitadas, né, na cabeça delas, ou frustradas. Não necessariamente que a pessoa precisa ser rejeitada. Na cabeça do borderline, se ele se sentir rejeitado, ele já pode ficar impulsivo, reagindo de forma extremamente nervosa ou se autodestruir. Essa impulsividade, então, ela tá presente em todas as áreas da vida. A pessoa, então, ela vai comprar demais, falar demais, ela não vai ter medo de se expor, e muitas vezes as pessoas podem ver isso como, a pessoa é barraqueira, mas não, às vezes a pessoa não é barraqueira, a pessoa tem uma personalidade borderline. Quando não se tem envolvimento afetivo, são pessoas extremamente inteligentes, agradáveis, são ótimos amigos, adoram pets, tem um emocional muito forte e tem uma tendência para dons artísticos. Na verdade, nós não teríamos artes se não fossem as personalidades borderlines. Por quê? Eles se doam no papel, eles não fingem estar atuando, eles encaram o papel como se eles realmente fossem o que eles estão interpretando. Então, os grandes autores de Hollywood, com certeza, tiveram uma personalidade borderline. Então, as pessoas que têm o border têm uma dificuldade nos relacionamentos, e esses relacionamentos podem ser tanto no âmbito pessoal, no âmbito afetivo, como no profissional. Por quê? Horas elas amam as pessoas e ora elas odeiam, principalmente quando elas são frustradas ou decepcionadas. Então, elas podem ir do céu ao inferno a qualquer momento, e isso acaba desgastando o relacionamento. Outro fato interessante é que possuem relacionamentos conflituosos, porque eles geram grandes expectativas em cima do outro. Então, eles acham que o dia deles vai ser bom dependendo do outro. E quando essas expectativas são frustradas, eles ficam totalmente chateados, enfim, ou brabos ou indignados. E isso, com o passar do tempo, vai acabando desgastando o relacionamento. E quando se envolve afetivamente, se tornam carentes, ciumentos e possessivos. E isso pode ser a possessão por uma amizade ou por um relacionamento também. E por medo de ser rejeitados, de ser abandonado, eles ficam extremamente grudentes. Então, eles ligam toda hora, eles querem saber onde a pessoa tá. Eles têm uma carência muito grande. Pois eles se tornam parte do ser, eles não conseguem se enxergar, eles têm um problema de autoidentificação, então eles não conseguem ser uma pessoa, eles não conseguem ter uma identidade, tanto que a pessoa com borderline, ela se torna o outro. Então, se o outro gosta de música de rock, ele vai gostar de rock, ele vai estudar de rock, ele não consegue ter uma personalidade fixada, então ele depende do outro para tudo.
ele não tem o ser, ele não tem uma identidade, então ele tem que se enxergar no outro. Em pessoas com esse transtorno, eles têm uma autoestima muito baixa e eles se sentem rejeitados e inseguros, porque eles têm medo de que se a pessoa largar deles, eles não vão saber quem eles são, por causa dessa falta de identidade. Então, eles têm uma falta de identidade muito grande. Isso gera uma angústia muito grande para a pessoa com borderline, porque se ela não é o outro, quem ela é? Ela não se conhece, ela não consegue se conhecer. E isso gera um vazio existencial muito grande. Porque se eu não sei quem eu sou e como eu vou viver sem o outro, pensa o pânico que essas pessoas que gera na cabeça dessas pessoas. E pessoas com borderline, elas têm uma autopercepção muito baixa. Então, por mais que elas tenham várias qualidades, elas não conseguem se enxergar como pessoas boas, como pessoas inteligentes. Elas estão sempre se pondo para baixo. Isso gerando medo, insegurança. Gente, se vocês gostaram do assunto, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas. Amanhã, então, eu vou estar falando sobre os tipos de borderline, sobre os graus, sobre o diagnóstico e o tratamento. Vou fazer o vídeo em duas partes para não ficar muito comprido. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com o maior número de pessoas. Eu adorei esse assunto, eu estou extremamente apaixonada. Eu não tinha nem noção de tudo o que eu estudei durante esses 2 dias. Então, peço a vocês que compartilhem essa informação com o maior número de pessoas e até amanhã. Até mais!